Missão: prestar serviços relevantes para os parceiros, que contribuam fortemente para o seu sucesso e para a perpetuação dos seus negócios. Consolidar a Rede Sim como uma rede que ajude a construir valor para o mercado como um todo, pela divulgação e distribuição de produtos e serviços para o setor moveleiro. Visão: ser reconhecida como a melhor rede de lojas de produtos para marcenaria do Brasil. E os valores: simplicidade, integridade, sinceridade, objetividade, felicidade. Para falar sobre a trajetória da Rede Sim e contar um pouco da sua própria história profissional no setor moveleiro, o Personalidade do Setor Moveleiro de hoje, nós temos o privilégio e o orgulho de trazer até você o nosso amigo Osmani Mário Pinheiro, fundadores da Rede Sim. Seja muito bem-vindo, Osmani. Apresente-se, por favor, ao nosso público setor moveleiro. Querido amigo Carlos Bessa, amigo de alguns anos, né? Eu não vou falar o tempo para não revelar a idade. Eu não vou falar aqui quanto tempo, porque entrega a idade, né? É verdade. Mas eu sou de formação, né, engenheiro florestal, e daqueles engenheiros florestais de raiz, porque Osmani Pinheiro, quer dizer, carrego árvore no nome. Eu fiz mestrado em engenharia florestal, depois fiz um curso de pós-graduação, lato sensu, em engenharia industrial, com o objetivo de me aperfeiçoar na área industrial, né? A princípio era fazendo mestrado para continuar na docência dentro da sala de aula de pesquisa, mas eu achei que eu não ia ficar muito confortável dentro de sala de aula, fazendo pesquisa. E aí a gente foi para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho trabalhamos toda a cadeia dentro da minha atividade profissional, né? Lá atrás começamos com sementes viveiros, depois fomos para a área de produção, que foi a área de plantio, fizemos manejo florestal e depois fizemos a colheita dessa floresta, levamos para o pátio da indústria, e lá no pátio da indústria nós beneficiamos tudo isso que nós plantamos e transformamos em madeira serrada, transformamos em compensados, laminados, e depois, por fim, fomos trabalhar desenvolver o mundo do MDF, né? Quando ingressamos na Tafisa e fomos pioneiros no desenvolvimento do MDF no Brasil. Eu costumo dizer que se tem 10 pessoas que ajudaram a desenvolver o MDF nesse país, eu estava no meio. Se tem 5, eu também estava no meio aí, né? Então a gente tem uma certa responsabilidade por ter trazido um produto que mudou muito a nossa cadeia produtiva, né? Então, assim, em rápidas palavras, a gente contou essa nossa trajetória. Depois, temos algum tempo aí no Grupo Sonai, né, na Tafisa, desenvolvendo esse trabalho no mercado. Lá para frente, aí resolvemos, a Tafisa acabou suas atividades no Brasil, resolvemos ingressar na área de consultoria e representações. Desenvolvemos uma empresa de representações que atua até hoje, ainda a família atua nela, né? E na área de consultoria, nós tivemos alguns trabalhos que realizamos aí na Subat, também uma empresa de MDF. E aí veio o momento onde nós resolvemos empreender e colocar em prática essa veia empreendedora que a gente tem, e dentro da própria consultoria, né? Dentro de todos os conhecimentos que nós tivemos oportunidade de adquirir e ainda continuamos adquirindo até hoje, né? A vida é um eterno aprendizado. Nós resolvemos fundar
Lá em 2013, a Rede Green, juntamente com outros parceiros de negócio, a Rede Green se consolidou no mercado e em 2018 nós resolvemos fazer uma fusão da Rede Green com a Rede Guia e daí nasceu a Rede Sim. A gente pode muito bem ver no desenho do logo da rede estampado aqui na camiseta, né? O G de Green com o G de Guia formando o S de Sim. Isso sim é vestir a camisa da empresa, hein? Não, mas quer vestir, não. Eu acho que a gente tem que vestir a camisa do time, né? Esteja o time ganhando ou não, mas o nosso time sempre é vencedor, né? Então, nós formamos a Rede Sim em 2018 e aí nos consolidamos como a rede com o maior número de lojas e a maior capilaridade no nosso país. Ainda temos também uma operação no Paraguai, né, o que nos torna uma multinacional. Né? Por certo. Mas então é isso aí, rapidamente, meu amigo Carlos, em poucas palavras, resumindo uma trajetória aí de 40 anos. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo isso tudo transcorreu? 40 anos. Muito legal ouvir você contar a sua própria trajetória. Tem coisas aí que eu não sabia, tem fases que eu desconhecia, até porque eu sou novo, né? Eu sou um jovem dentro do setor, então não vivi tudo isso que você já viveu. Exatamente, você é um jovem aprendiz, né? Aliás, todos nós somos jovens aprendizes, né? E, sem dúvidas, depois de um período tão marcante, uma carreira tão bem-sucedida como você teve, não tem como negar, e você mesmo citou isso, que um marco da sua trajetória foi ter participado, sim, da criação, consolidação, divulgação e introdução do MDF no Brasil. Foi um momento único na história do setor moveleiro, em termos de desenvolvimento, implementação e consolidação de um formato diferente de produção, né? Então, parabéns por essa trajetória e por aquela equipe brilhante dos 5 que você falou. Se fosse necessário reduzir a 5, você estaria entre os 5, eu me lembro, e realmente mexeu com as estruturas do setor, e está aí até hoje esse legado. Parabéns. E eu queria conversar com você sobre esse período de 40 anos que você teve de atuação intensa. O Brasil passou por momentos de bastante alternância durante esse período todo. Alternância política, alternância econômica, a própria pandemia, né? Eu queria saber, do alto dos seus cabelos brancos, que indicam a experiência acumulada que você viveu durante todo esse tempo, qual que é a leitura que você faz? Como foi viver esse período e como é que foi sobreviver, principalmente, a tudo isso? Carlos, a gente costuma dizer assim, numa linguagem bem simples, né? O brasileiro, ele é corajoso, ele é destemido, ele é criativo, ele é guerreiro. Né? Quer dizer, tudo isso, se você somar, fica bonito dizer resiliente, né? Mas ele absorve os impactos, ele sabe reagir. E nós tivemos inúmeros planos governamentais que nós todos, assim, já com os cabelos meio brancos, né, dinossauro, a gente passou, mas nós soubemos, eu acho que dosar as coisas sempre na medida certa, e mais do que isso, nós soubemos aprender com todos esses momentos. Soubemos tirar lições até das coisas mais... das coisas até que a gente pode dizer que foram ruins, com a nossa conta reduzida aí a... 50 dinheiros. Quer dizer, e nós começamos tudo de novo. Então, e eu diria assim, que o brasileiro e o empresário brasileiro, sabe? O empresário brasileiro, o executivo brasileiro, ele é muito criativo.
e ele bota muito coração naquilo tudo que ele faz. E é isso que caracteriza e o torna um vencedor durante esses períodos todos que nós passamos. Então, a gente resume nisso, quer dizer, é a determinação do brasileiro, a determinação tanto do empresário quanto do executivo, se misturou em determinados momentos, né? Não se separava quem que era o dono, quem que era o empregado, porque todos estavam imbuídos em fazer o melhor para preservar o seu negócio. Essa foi a maneira com que a gente sempre encarou esses planos econômicos, essas mudanças abruptas, essas coisas que amanheciam de um jeito, anoiteciam de um jeito e amanheciam de outro, né? Então, a gente tem mais que enaltecer cada vez mais esse empresariado, e nós lidamos muito, seja como fornecedor de produto, de serviços, fornecedor de informações, fornecedor de conteúdos, para facilitar a vida do empresário, do executivo, né? Você, a vida toda, foi um facilitador, sempre transitou nesse nosso meio, levando conhecimentos, levando informações que, sem sombra de dúvidas, eram muito valiosas, muito mais valiosas do que qualquer 50 reais que deixaram na nossa conta. 50 moedas, que eu nem lembro qual era a moeda, já tiveram tantas, né? E o próprio setor moveleiro, nesse período dos seus 40 anos, aí mudou muito, né? Mudou positivamente. Eu acho que a gente precisa enaltecer isso e valorizar a evolução que o setor moveleiro teve, né? Como é que você vê esse período? A gente saiu lá do sucupira, da cerejeira, da embuia, e hoje a gente tem um móvel globalizado aqui no nosso parque produtivo. Então, Carlos, eu quando comecei, nós trabalhávamos o pinheiro, a araucária angustifolia, né, o pinheiro do sul, e trabalhávamos muito a embuia e a floresta nativa. Eu vivi um momento de transição dessas espécies para as florestas naturais e renováveis, como, sem contar aí a cerejeira, mogno, a sucupira que você bem lembrou, freijó e outras tantas, peroba, né? Nós fizemos a transição disso aí para o pinus, que outrora fora plantado basicamente para atender o crescimento da indústria de celulose e papel, ele acabou, e inclusive para geração de incentivos fiscais, né? Muita gente plantou para colher incentivos fiscais. A intenção era colher o incentivo fiscal e não a floresta, né? Isso aí tem muita gente que não sabe. E, na realidade, a floresta ela teve sucesso, ela cresceu e ela atendeu não só o mercado da celulose e papel, mas como ela veio atender também o mercado da construção, com a geração de madeiras para a produção de móveis, para a construção civil e para outros fins, para paletização, para outras utilidades que se fizeram necessárias, né? Então, essa transformação ela vem lá de trás, e a indústria moveleira, claro, ela se viu obrigada a trabalhar com outros produtos à sua disposição, que não as florestas nativas e a floresta amazônica, né? Então, ela se viu obrigada a buscar tecnologias com novos equipamentos, novos maquinários, e isso aí também demandou novos conhecimentos técnicos para operar máquinas automatizadas, coisa que antes utilizávamos aquelas plainas antigas, daqui a pouco não. Você já começou, aí depois veio na sequência as chapas, né? Nós tínhamos o compensado, onde você tinha que comprar o compensado,
a lixa, a cola, e aí você tinha que fazer a cobertura dele, ou com lâmina natural ou com laminado plástico, né? E aí, a partir daí, que você ia projetar a fabricação do móvel. E com a vinda das chapas industrializadas, né, a partir de partículas, o MDP, que antigamente se chamava o aglomerado, e depois o MDF feito com a base de fibras, aí você já pegava a chapa pronta. E automaticamente você já tinha equipamentos que processavam não uma chapa só, mas 6, 7, 8 chapas. E aí vieram as fábricas em grandes escalas, os polos moveleiros se reinventaram, e não fosse isso, nós também não atenderíamos o crescimento que nós tivemos populacional, né? As necessidades que a construção civil teve de se desenvolver, apesar de nós termos ainda um déficit habitacional muito alto no nosso país, mas tudo que se construía tinha que encher de móvel. E aí as fábricas tiveram que se preparar para isso e experimentaram, assim, crescimentos homéricos. Você mesmo relatou em tuas histórias, né? O crescimento do polo de Arapongas, o crescimento do polo de Ubá, o crescimento do polo de Linhares, o crescimento do polo um pouquinho diversificado no interior de São Paulo, mas todos passaram por modificações significativas, né? E o móvel, a qualidade do móvel também foi melhorando cada vez mais, né? Prazos de entrega diminuindo, enfim, as necessidades cada vez maiores dos clientes finais, elas eram atendidas de uma maneira melhor, né? E, Osmani, a gente percebe assim que uma evolução no nível de exigência de informação do consumidor, e até a própria pandemia também contribuiu para isso, porque trouxe as pessoas para uma inflexão, né, que permitiu a elas reavaliar a vida, e sobrou tempo para fazer uma série de coisas que não tinha antes, passar a ler bula de remédio, passar a pesquisar tudo que poderia ter interesse em comprar, e aí você tem um consumidor cada vez mais exigente. E você, como um especialista que é na área de marcenaria e revenda, você acha que a marcenaria ela está adaptada, está pronta para atender esse novo estágio de exigência que se impõe cada vez mais forte, cada vez mais atuante na mente do consumidor final? Carlos, eu acho assim, falar da marcenaria isoladamente, a gente pode até falar, mas eu prefiro colocar a marcenaria ela como o estágio final de uma cadeia de produção que teve que se reinventar, se reciclar, ela teve que se reinventar para poder atender cada vez melhor essa exigência que nós somos consumidores, né? E com isso, e com um trabalho, eu acho que até um trabalho de aproximação, Carlos, como eu já fiz parte de toda essa cadeia praticamente, né, desde a floresta, desde a semente até o produto final, eu brinco às vezes com o pessoal, eu fui paraninfo de uma turma de engenheiros florestais em Santa Maria, e lá eu contei a minha história e eu, num determinado momento, falei, poxa, eu plantei até maconha. E, de fato, eu plantava maconha porque nós tínhamos um viveiro na Universidade Federal do Paraná, que você conhece, lá na Escola de Engenharia Florestal. Era um viveiro que nós produzíamos as mudas para o pessoal da Polícia Florestal. A nossa faculdade era florestal, era federal, então era lá que era feito. Então, a gente... o que a gente tem que fazer para viver, né? Mas a cadeia toda, ela se reinventou para poder atender melhor as necessidades, né? Não só por causa de um código de consumidor, não foi só por conta disso, é que nós acabamos ficando cada vez mais exigentes. Nós queríamos ter mais conforto.
E uma das coisas que ficou mais latente, e você falou agora há pouco aí, e não tem como a gente não falar, foi esse período da pandemia. Porque até então, às vezes a gente escolhia um móvel para dentro da nossa casa e às vezes a gente não tinha o tempo necessário e suficiente para ver se combinava com isso, com aquilo, aquele sofá, com aquela. Quando nós fomos para dentro de casa e começamos a trabalhar home office, aí você começou a olhar assim, Carlos. Você parava na frente da tua TV e olhava assim, mas eu não aguento mais aquele suporte de TV, aquele painel que tem ali atrás, pelo amor de Deus, como é que eu aguentei aquilo? É porque você não parava em casa. Você chegava em casa, dava uma olhadinha no jornal, dava uma olhadinha em alguma coisinha ali, você já chegava correndo, engolia alguma coisa, ia dormir e não tinha nem tempo de olhar e analisar a tua casa, o teu ambiente, a sala que você assistia a tua TV, o sofá que você mal sentava direito. Agora não, agora você escolhe uma coisa que seja confortável. Você olha para aquela TV e vê se ela combina com aquele painel que o pessoal colocou ali ou não, ou com a cadeira, ou com a mesa de refeição e coisa e tal, né? Então, eu acho que uma das lições, uma das mensagens que a gente tira, tudo para nós tem o lado bom e tem o lado ruim, né, das coisas. Mas vamos falar do lado bom e por pior que seja um acontecimento, ele sempre traz alguma coisa de bom. A pandemia nos fez olhar a nossa casa, nos fez olhar os nossos ambientes um pouco mais de profundidade, de tranquilidade, e nos tornou mais exigentes, seletivos. Exatamente. E você falou de falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Quantas lojas a Rede Sim tem? Hoje, Carlos, agora mesmo eu recebi aqui a notícia, por isso que eu falo, às vezes a gente começa o dia com um número de lojas e termina com outro, né? Que bom. Agora há pouco nós fechamos um contrato aqui com um parceiro do Pará, mais 2 lojas, então são 272 lojas que são parceiras da Rede Sim, que é a rede de movelaria, e essas 2 lojas elas são híbridas, então, por consequência, elas também adentraram a nossa rede de material de construção, a Center Sim, que essa é um filhote do Grupo Sim Negócios, né? E ela, nesse momento, está com 86 lojas. Esse projeto ele iniciou, só vale lembrar que esse projeto iniciou há 1 ano apenas. E aí a gente fala, né? Poxa, são só 86 lojas, né? Mas para quem quer chegar a 1.000 lojas daqui a 4 anos, realmente nós só estamos com 86. Então a gente precisa trabalhar muito ainda. Então essa a Center Sim, que é a rede de material de construção, ela nasceu também na pandemia com a necessidade de nós ajudarmos os parceiros do material de construção a se organizarem também, como nós ajudamos os parceiros da movelaria, as revendas, a se organizarem melhores. E as revendas, elas, na cadeia de produção, elas são as maiores responsáveis em mudar o perfil e profissionalizar mais o marceneiro, que inclusive foi sábado, agora o dia do marceneiro, mais antiga do mundo, né? Mas, Osmani, quanto que o percentual de crescimento da Rede Sim em 2021 sobre 2020? O número de lojas, nós chegamos em 2021 com 264 lojas, se não me falha a memória aqui agora, e nós iniciamos com 230. Nós crescemos 12% a 15% em número de lojas de 2020 para 2021. E agora, para 2022,
a nossa expectativa é manter um crescimento aí na casa dos 2 dígitos. Eu acredito que o nosso teto aí ele vai se posicionar próximo das 300 lojas. Não que a gente chegue em 300 lojas agora em 2022, mas já projetando um teto. Porque aí tem, às vezes, parceiro que resolve sair, não quer, é raro, né? E outros parceiros que entram, mas acho que a gente deve se posicionar próximo da cifra aí de umas 300 lojas. Esse deve ser o target do negócio. E, Osmanino, personalidade do setor moveleiro, a gente sempre abre espaço para falar da pessoa física. A gente entende que por trás de uma CNPJ bem-sucedida, tem sempre no caso de vocês, mais CPFs que fazem a coisa acontecer, né? Eu quero te fazer umas perguntas nesse campo, então. Você nasceu aonde? Eu sou lagiano, sou de Lages, Santa interior Catarina. de Catarina. Lages já foi conhecida como a capital do Pinheiro, né? Uma cidade eminentemente madeireira. Se instalou lá por Lages, indústria de papel e celulose. Lages é uma cidade de pecuária, uma cidade de comércio forte. Ela é uma micro-região, né? Agora temos lá, vai se instalar mais uma fábrica uma fábrica de MDF lá, né? A mais recente agora deve ser inaugurada agora em abril, né? Mas sou catarina, como o pessoal fala, né? E curitibano de coração. Eu costumo dizer, quando o pessoal me pergunta, eu falo assim que eu sou gaúcho de tradição, sou catarinense de nação, paranaense de coração e paulista de precisão. Gaúcho de tradição porque eu gosto de comer e fazer um bom churrasco, eu gosto das músicas nativistas, eu curto os serranos, tomo meu chimarrão ainda. Então, gaúcho não é nação, gaúcho é tradição. Catarinense de nação, porque nasci em Santa Catarina, em Lages. Lá vivi minha infância e uma parte da adolescência. Paranaense de coração, porque lá eu fiz minha vida, eu me formei, eu casei, eu tive meus filhos, tá? E paulista eu sou de precisão, porque aqui estou precisando e trabalhamos aqui, se bem que a nossa sala de trabalho, né, Carlos, é o mundo, né? Eu me apresento como cidadão do mundo. Exatamente. E você tem hobby que não seja trabalhar? Rapaz, eu gostava de jogar bola até uns tempos atrás, mas agora eu acho que eu já passei do peso e da idade. Mas eu gosto de curtir, eu gosto de curtir um sertanejo bacana, né? Eu sou daquele sertanejo raiz. Eu gosto de fazer um churrasquinho, né? A churrasqueira está lá no fundo ali, receber os amigos e gostaria de ter outros hobbies aí, andar de bicicleta, curtir aí a academia e coisa, mas, rapaz, não tem dado para fazer isso. Mas um churrasquinho é um hobby bacana, botequinho que a gente gosta de sempre comer aquele torresminho, tomar aquela cerveja e aí curtir a música sertaneja. Isso aí eu realmente gosto muito. E leitura, Osmani, você tem hábito de ler? Carlos, eu já fui, nos meus tempos aí lá de estudante, um grande leitor, né? Hoje, se eu abrir minha pasta aqui agora, eu vou pegar um livro aqui para dizer qual é o livro que eu estou lendo. Vou abrir minha pasta, está aqui. Né? Estou lendo esse aqui, ó. Né? Opa! É para crescer negócio, é para crescer negócio. Um livro bacana, mas eu já não sou mais aquele leitor assim. Eu sou leitor às vezes de aeroporto, de avião,
porque para ler à noite não dá mais, porque se você começa a ler, já não vai, né? Mas leio também as leituras nossas aí, que a gente está sempre se inteirando da situação, principalmente agora aí, desenvolver essa rede de material de construção, então a gente tem que aprender muito, mas sem perder a conotação da gente, né? Então, a gente entendeu um pouquinho, mas não era que nem era antes, até escrevia. Hoje já não escrevo mais, arriscava fazer umas poesias aí. Mas... Olha só, Osmani poeta. E tem um filme que marcou a sua vida? Você sabe que eu gosto muito daquele filme Perfume de Mulher. Al Pacino. Al Pacino dançando aquele tango maravilhoso, que eu me arrisco, às vezes, a dar aí uma meia dúzia de passos, né? Parabéns. O tango diz que tem 34, né? Eu acho que uns 4, uma meia dúzia eu arrisco, sabe? Mas esse filme é um filme bacana, um filme assim marcante, né? Um filme já mais da nossa época, assim, né? Aí tem outros tantos filmes que vieram aí, mas vamos deixar desse aí que fica de bom tom. Osmani, uma personalidade fora do setor moveleiro que te inspira? Personalidade fora do setor, se eu puder dizer duas, Pode. eu vou falar de um cara que dois que o mundo adora, e eu assim, sempre tive uma determinação, né? O Ayrton Senna sempre foi admirável. Quem já não chorou pelo Ayrton Senna, né? E o outro que eu acho assim, e conheço pessoalmente, né? Tenho até fotos, né? Com o Rei Pelé. Olha só. Esse cara muito determinado também, e um cara que treinava demais. E ele tem um ditado que eu gosto e eu uso muito nas nossas conversas. A crônica pegava muito no pé dele e falava assim: você é um cara de muita sorte, você tem sorte, você tem, né? É muita sorte que você tem. Aí uma vez dessas coletivas ele chamou o pessoal e falou: olha, vou dizer uma coisa para vocês agora. Tá? Vocês têm toda a razão. Eu sou um cara de muita sorte. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso aí. E uma personalidade dentro do setor moveleiro? Uma ou mais? Uma personalidade dentro do setor moveleiro. Poxa, nós temos aí tanta gente a quem se inspirar, né? Mas eu poderia voltar lá atrás aí, falar do pessoal lá atrás da Bergamo, pessoal da Todeschini. Eugênio Farina. Eles começaram a fazer gaita, né? Acordeon, Acordeon. aí foram para o móveis e hoje eles são exemplo para o mundo, né? Assim de pessoas assim, do pessoal mais antigo assim. E como personalidades assim mais do nosso tempo, mais recente, Carlos. E aqui não vem nenhuma jogadeira de confete ou serpentina, cara. Até porque o carnaval ainda vai ser no dia Vai ser em 21 de abril. abril esse ano. Pois é. Mas eu tenho assim uma admiração muito grande por você, por tudo que você conseguiu já fazer até hoje no segmento, no nosso segmento, Carlos. Você sempre vestiu essa camisa e nunca cobrou preço algum, cara. Quer dizer, você quando exercita uma coisa e você vê perfeitamente que a pessoa faz aquilo pelo amor ao segmento, pelo amor àquilo que sempre fez, pelo carinho pelas pessoas. E você conseguiu, de novo, dar uma dinâmica
no segmento da indústria moveleira sem precedente. Então, você controlar aqui, porque caiu um cisco no olho, senão eu não vou aguentar. Tá? Mas eu agradeço a deferência. Imagina. O Personalidade do Setor Moveleiro de hoje, nós temos o privilégio de conversar com o Osmani Mário Pinheiro, que, além de ter uma trajetória muito bem sucedida de vida e construção dentro do setor moveleiro, também é um sócio fundador da Rede Sim, é a rede que tem crescido muito, ainda tem muitos projetos vindo por aí que vão levá-la para um lugar ainda muito mais alto, muito mais próximo ao Olimpo, no conceito grego da filosofia, e é um privilégio poder conversar com você. E nós estamos partindo aqui para o final do nosso programa, e eu quero deixar esse espaço, então, aberto para você complementar, dizer aquilo que eu não perguntei, ou falar aquilo que eu não te deixei. Carlos, você sabe que, primeiro, às vezes, quando a gente vai se dirigir às pessoas nos nossos eventos, em algum lugar, o nosso pessoal interno, né, até, mas você não vai fazer nenhum resumo daquilo que vai... Eu sempre falo para o pessoal, eu não gosto de fazer resumos daquilo que eu vou falar, porque eu não sei o que vai acontecer nessa 1 hora, nessa 1 hora e meia, ou nessas 2 horas de evento. E, às vezes, você prepara uma coisa e você tem que mudar, daí fica difícil você mudar seu pensamento. Então, eu gosto muito mais do improviso, e quando eu brinquei ali que nós não tínhamos combinado isso, e de fato nós não combinamos nada. Né? Nada. Tudo aqui foi um bate-papo, assim, até muito descontraído. Depois até o teu público que me perdoe, mas eu procurei ser assim bem simples, como a gente é, você sabe como que a gente é, né? No improviso a gente fala às vezes mais com o coração do que com a razão, né? E a razão às vezes nos trai, o coração não, né? E você falou de projetos. Eu sempre costumo dizer assim, nós temos mais alguns projetos aí, e temos talvez alguns que nós nem sabemos que vamos ter, né? Então, a coisa ela é tão dinâmica que é assim que acontece. Mas eu gosto de falar, Carlos, nós temos que estar preparados para aceitar esses desafios. E eu digo sempre assim, que quem não aceita desafios envelhece. Como eu não tenho essa pretensão de envelhecer, que venham os desafios. Muito bem. E é assim que tem sido a sua trajetória, a sua vida. E a sua também. A gente faz o que pode, seguindo os bons exemplos como o seu. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, nosso espectador da plataforma Setor Moveleiro, uma conversa totalmente descontraída, informal, no quadro Personalidade do Setor Moveleiro, de uma pessoa que eu tenho como referência e como exemplo de conduta e prática. Osmani Mário Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a você que nos honra com a sua audiência e espero ver você novamente aqui nos nossos programas, no nosso canal. Até a próxima. Obrigado, gente. E você sempre aumentando a responsabilidade da gente, esse negócio de referência. Obrigado, gente. Até a próxima. Forte abraço para todos e bons negócios.